Boa noite, amores, boa noite, meus queridos amores do Ideal Espírita, dessa casa maravilhosa que nos recebe sempre com tanto carinho. Agora, por motivo dessa doença, dessa Covid, né? Estamos afastados aí já há algum tempo, mas essa casa, Caminho com Jesus, que é um pedacinho maravilhoso de luz encravado na crosta planetária, um pedacinho maravilhoso de paraíso, de espaço celeste, né? Que a gente vê esse trabalho maravilhoso com essas pessoas maravilhosas, trabalhadores, frequentadores, irmãos de ideal. Enfim, é sempre uma honra, é sempre um prazer muito grande poder estar com vocês e poder sentir essa energia, ainda que à distância, né? Que a gente alimenta, esse amor que a gente alimenta. É muito bom, gente, é gratificante. Eu queria agradecer especialmente ao amigo Roberto Dutra, que nos dá essa oportunidade imensa de trabalho, uma responsabilidade muito grande, porque falar para esse público maravilhoso, para esse pessoal maravilhoso dessa casa, é sempre uma tarefa bem complicada, é bem difícil, porque é tudo muito lindo, muito maravilhoso, e a gente se sente pequeno no fim da história, né? Mas hoje vamos primeiro agradecer a Deus, né? Pedir a Deus que nos ajude, que nos ilumine, que a espiritualidade amiga possa se fazer presente, possamos estar todos intuídos para aprendermos juntos e principalmente que possamos levar lições de hoje para diante, para as nossas casas, para as nossas vidas principalmente, né? E que a gente possa carregar de hoje alguma tarefa, alguma lição, qualquer coisa que nos impulsione, que nos dirija para frente, que nos movimente, né? Que a espiritualidade possa nos trazer em algum momento. E é justamente sobre as coisas boas da espiritualidade, né, que a gente veio falar hoje. Eu não fiz um estudo assim aprofundado não, tá, gente? Eu vou falar de coração. Eu vou falar de coração porque eu vejo que se foi pedido, né, para nós fazermos um estudo, e na hora eu sugeri ao amigo Roberto, olha, Roberto, vamos falar de esperança, é porque eu também preciso dessa virtude maravilhosa, desse cabedal maravilhoso, né, de energias que é a esperança. E o que é a esperança, afinal de contas? Em quais pontos Jesus nos traz esperança? Né? Eu, por exemplo, nesse momento estou com uma esperança muito grande de que a gente não tenha nenhum tipo de interferência sonora, porque eu estou fazendo a partir de casa, e toda vez que a gente faz um trabalho a partir de casa é problemático, porque a gente nunca sabe o que efetivamente vai sair, né? Às vezes é porta batendo, é sirene, é carro que toca buzina, é a mãe que berra com a criança na casa do fundo, e assim a gente vai. São os inconvenientes, as coisas às vezes divertidas, né, que acontecem de um trabalho em casa. Então, que momento Cristo nos fala de esperança, né? Afinal de contas, ele fala, tem esperança, esperancei. A gente não ouve Cristo usar especificamente este termo. No entanto, ele fala de esperança o tempo todo. Ele fala de vida futura, ele fala de vida presente, ele fala de vida passada. E sempre interligando uma coisa na outra, sempre trazendo, sabe, aquela relação que o passado com o presente, com o futuro, acaba nos trazendo de bom, né? O que fomos no passado, com certeza muito piores do que somos hoje, mas seremos no futuro muito melhores do que somos hoje, isso é uma certeza. Né? Então ele nos ensina a esperança através de muitos outros caminhos, que não falar diretamente sobre uma coisa tão subjetiva, porque afinal o que é ter esperança? O que é esperançar? Não é esperar, esperar é aguardar alguma coisa. Esperançar vem do verbo, exatamente, é o próprio verbo esperançar, que significa dar esperança, ter esperança. Tanto que a gente fala, quando o avião chega, né,
o avião esperançou os passageiros de um bom pouso, né? A chegada do avião esperançou os familiares da chegada dos entes queridos, né? Então a gente usa esse verbo esperançar muito raramente, né? A gente fala muito em esperar, em ter esperança, mas o que é esperança, afinal de contas, em termos reais? Em que pontos Cristo nos traz a esperança? E podemos assim já de início falar quando ele diz: regozijai-vos, alegrai-vos em tudo. Mas espera aí, como que eu vou me regozijar, me alegrar num momento de tamanha tristeza, num momento que às vezes estamos passando com tanta dificuldade, em que tantas pessoas perderam tudo, em que tantas pessoas perderam emprego, em que tantas pessoas partiram dessa vida deixando saudade, né? E aqueles que ficam com aquela dor, com aquela angústia no peito, né? Dessa saudade, dessa vontade de estar junto novamente. E a gente pode parar e perguntar: meu Deus, como ter esperança, como regozijar, como sermos alegres? E é aí que vem o verdadeiro enfoque da esperança. A esperança não é uma coisa que a gente tem naturalmente. A esperança não é uma coisa que nasce naturalmente com a gente no momento da reencarnação. Não é uma coisinha que a gente passa na fila para pegar um ticketzinho valendo uma esperança. Não é assim. A esperança, ela é uma construção. É uma construção feita dia a dia. Uma construção, acima de tudo, consciente. Mas espera aí, como que eu vou construir esperança? Com conhecimento. Com conhecimento, com autoconhecimento, mas principalmente com aplicação do conhecimento sobre o autoconhecimento. Então vamos dar um exemplo bem simples. Desculpe. Às vezes, a gente... esses dias aconteceu comigo, a gente tem noites que não são noites muito boas, né? E eu sempre tive um problema muito sério com noites mal dormidas, não porque eu tenha costume de ter noites mal dormidas, mas porque as noites mal dormidas me irritam profundamente, né? Então, recentemente uma senhora esteve morando aqui com a gente e ela reclamava muito das noites mal dormidas, que ela era uma pessoa extremamente ansiosa. E ela tomava remédios pesados para dormir. E casualmente, numa dessas noites em que ela falou, me veio na cabeça de explicar para ela: olha, a escolha de uma noite bem dormida é sua. Porque você ouve o barulho, mas você dá atenção para o barulho. Você vê um problema, você dá atenção para o problema. Não vale a pena você dar atenção para aquilo que não é luz. Dê atenção para aquilo que você pode valorizar. Dê atenção para o descanso, para aquele momento. Só que na hora me veio na cabeça: poxa vida, eu recomendei para ela, mas e eu? Será que eu sigo a mesma regra? Oh meu Deus, não seguia. Então eu me obriguei a fazer exatamente o que eu recomendei, porque afinal de contas, quem sou eu para dar uma instrução daquilo que eu não faço? Não é verdade? Então eu fiz exatamente isso. Gente, meninos e meninas, vocês não sabem como isso foi gratificante, porque a partir daquela noite, teve até uma noite que foi foi feita uma rave aqui perto de casa. Então o som incomodou, a minha janela fica bem de frente para onde teve a festa, e mesmo a festa sendo distante, o som entrava como se fosse da casa do vizinho. E eu olhava aquele som e falava: quer saber de uma coisa? Até que o som é legal, um batidão, né? E comecei a seguir o ritmo e dar risada e me sentir bem, apesar de não gostar do som, apesar de não ser partícipe de raves. Eu acho que existe todo um contexto negativo em cima dessas festividades, dessas celebrações, mas era uma coisa que estava fora do meu alcance. Eu não tinha como impedir a entrada do som e não tinha como chegar lá e falar: ó, para essa festa porque eu quero dormir. Era uma coisa que estava além do meu alcance. Prestem bem atenção. Estava além do meu alcance impedir o som.
mas estava ao meu alcance aceitar a vida como ela é. Então eu comecei a curtir, né, e me tranquilizei, aceitei as coisas, resignação. E aí, de repente, eu acordei. Eu dormi, eu apaguei com aquele som daquela altura, entende? Então foi uma construção feita no momento. Recentemente eu tomei uma dose da vacina e aí já esperava por ter alguma reação e infelizmente uma das reações, é uma coisa que eu não gosto nem um pouco, foram tremores de frio, né, calafrios, e eu não gosto nem um pouco. Eu tenho, sabe, assim, para mim é bem complicado. E quando eu comecei a sentir, o primeiro pensamento que me veio na cabeça, olha, daqui a pouco passa. Eu peguei, deitei tranquilamente e fiquei com aqueles tremores um pouco, dali a meia hora, 40 minutos os tremores tinham passado, né? E eu pude repousar, pude dormir, sem me desesperar, sem ficar com raiva, sabe? Eu apliquei um conhecimento na prática. Ah, Oscar, mas é simples assim? Tem pessoas que não, tem pessoas que o emocional ainda é muito forte e ficam ainda, né, tentando se acalmar, mas lá dentro tem um leão gritando, tem uma coisa gritando. Com a esperança funciona da mesma forma. A gente para e pensa, meu Deus, o que está me desesperando? O que está me desesperançando? Vamos pensar num momento de regozijo quando não tinha mais nada. Tem uma música muito bonita que fala sobre uma passagem de Francisco de Assis com Frei Leão. E diz a música, né, depois eu vou procurar me lembrar o nome da música, que eles estavam a caminho de Santa Maria, a caminho do convento, né, do mosteiro lá onde eles iriam passar a noite. Eles estavam com muita fome, porque era típico não terem o que comer. Eles estavam na neve, então estava muito frio. E como era era um grupo voltado para a humildade, roupas tinham muito poucas, era o mínimo necessário, né? Então estavam com frio, com certeza. E lá chegando, né, chegaram já de noite, bateram na porta e se identificaram. Olha, Francisco, né, Francesco no caso, que era o nome dele, e Frei Leão, estamos aqui. Olha, aí o porteiro olhou assim pela janelinha, aquela escuridão, e falou: se vocês não têm o que fazer da vida, não venham incomodar quem tem. Nós não estamos esperando ninguém hoje, tá? E fechou a porta. E aí Frei Leão entrou em desespero. Meu Deus, nós vamos morrer de frio aqui, nós vamos morrer de fome aqui fora. E Francisco de Assis cantava, orava, sorria, estava se regozijando daquele momento caótico na nossa visão. Talvez a maior parte de nós nessa situação se sentiria absolutamente perdido, desesperado e desesperançado, né? Então, qual foi a postura dele quando o Rei Leão perguntou: mas enquanto nós estamos nessa situação caótica, você está aí cantando, se alegrando? Sim, porque afinal de contas eu esperei a minha vida inteira por este momento, em que eu não tivesse nada mais a esperar da vida a não ser aquilo que Deus tivesse para me dar. Neste momento estamos totalmente na mão de Deus. Nada do que fizermos, nada do que pudermos fazer, do que possamos fazer, nada do que queiramos fazer, será capaz de nos tirar dessa situação. Agora estamos completamente na mão de Deus. E Chico de Assis, nosso Chiquinho, tinha aquela confiança tão plena, tão absoluta, né? Que ele simplesmente se recusou e falou: Deus, está na tua mão. O que o Senhor escolher para mim, se for para eu morrer de frio, morrerei feliz, porque foi aquilo que estava determinado. Eu sei que não foi o Senhor que escolheu, porque o Senhor não escolhe o nosso lado ruim, são tudo consequências da nossa vida. Mas, afinal de contas, é o melhor, porque o Senhor sempre dá o melhor para a gente, né?
E a história acaba terminando que depois o porteiro acabou comentando com alguém dentro do convento, e aí esse alguém falou: meu Deus, você não pode fazer isso, vamos lá. Aí abriram a porta, entrou Francisco, entrou Leão, foram alimentados, né? Então Deus, como sempre, teve aquela providência. Mas aí a gente pode se perguntar: e se tivessem desencarnado? E se tivessem desencarnado penosamente, com frio, com fome? Seria um desígnio de Deus? Não. Eu diria que seria a justiça divina trabalhando. Porque ou nós acreditamos num Deus de imensa bondade, totalmente justiça, soberanamente justo e bom, como nos traz o livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, né, da definição. Deus soberanamente justo e bom, perfeição. Ele é a única coisa, é o único que existe que se pode falar em perfeição. Nada mais existe de absolutamente perfeito no mesmo contexto, no mesmo patamar de Deus, tá? Então, ou a gente acredita nisso, ou a gente não precisa acreditar. Porque se a gente for acreditar num Deus que se revolta, um Deus que fica irado, um Deus que se magoa, então alguma coisa está errada com o nosso conceito, e a gente precisa realmente repensar. Mas como Chico de Assis, nosso Francisco de Assis, né, o pobrezinho de Assis, via a situação, via Deus com uma extrema bondade, ele confiou apenas em Deus. E tudo que viesse seria condição de necessidade. Então vamos falar agora sobre a primeira construção que a gente precisa ter, a compreensão da necessidade. Importa trabalharmos muito, importa fazermos muito do melhor, importa nos esforçarmos sempre, procurarmos evoluir materialmente, intelectualmente, através de estudos, de conversas, socialmente, através do bom relacionamento, emocionalmente, através da autoanálise, da gente sempre estar observando as emoções que nos tiram do sério, que desequilibram a gente, estar controlando essas emoções. Na verdade, a gente precisa evoluir, sim, a gente precisa crescer em todos os aspectos da vida. Mas as coisas que acontecem na nossa vida são uma somatória do que a gente está fazendo até agora e do que a gente já fez no passado. É o resultado de tudo que a gente fez ao longo da nossa existência imortal, que já remonta a milhões de anos, né? Desde que nós entramos no período hominal, no reino dos homens, né, a gente vem acumulando situações de débitos, de créditos, e à medida que vai passando o tempo, vão surgindo para a gente lições que é para ensinar coisas que nós não aprendemos. Então, ora, se é um ensinamento, se é um aprendizado, é uma necessidade minha. Qual é o problema de passar por uma situação que está totalmente fora da nossa capacidade de resolver? A resignação é isso, não é resolver fora, é resolver dentro. É aceitar dentro o que é impossível de resolver fora. Ou seja, a esperança é um trabalho nesse sentido, da gente construir dentro uma sabedoria, uma certeza ao observar a natureza, ao observar Deus, ao estudar o Evangelho, ao estudar, principalmente dentro da doutrina espírita, que nos traz explicações imensas a respeito disso, a gente acumular conhecimentos e nos convencermos, por lógica, de que não existe outro caminho. Então, eu tenho esperança de que tudo vai dar certo. E haja o que houver, não obstante todos os esforços que eu faço para seguir no caminho que eu quero, haja que houver, vai em sentido contrário ou assume outro rumo qualquer, alheio à minha vontade, legal, vamos florir onde Deus nos colocar, vamos florir do jeito que a vida fizer. Isso é esperança. É acreditar no presente, sabendo do futuro. É a gente saber que não existe mal. O mal é apenas aquilo que a gente não aprendeu ainda. Então, tudo que nos acontece, tudo,
Não é obra divina, é obra nossa, mas é uma consequência daquilo que fizemos também. É uma consequência dos nossos muitos erros de vidas passadas ou dos nossos muitos acertos. Porque às vezes a gente tem oportunidades maravilhosas, coisas boas que a gente esquece de agradecer, né? A gente pode ter uma casa humilde, mas tem a comida na mesa. A gente pode até não ter às vezes a comida na mesa naquele dia, mas tem a saúde para no dia seguinte correr atrás, para fazer alguma coisa, né? Enquanto isso, muitas pessoas não têm o que comer, não têm forças, não têm aspectos físicos, condições físicas para isso, e nem por isso perdem a esperança, porque construíram dentro de si certezas que lhe garantem um pensamento positivo para o futuro, um pensamento positivo para as situações mais tristes que podem advir. Então, esperançar não é a gente só colocar, não, eu tenho esperança porque Deus é bom. Não, eu tenho que saber porque Deus é bom. Afinal de contas, eu não sei o que espera por mim. Eu não sei quais são os adventos que virão a partir desse instante para frente em minha vida. Não é verdade? Então, tudo que vier, tudo que acontecer, eu posso tranquilamente trabalhar para tentar modificar aquilo que não me agrada. Temos toda a liberdade, isso é livre-arbítrio, desde que trabalhemos com amor, trabalhemos com esperança verdadeira, com amor verdadeiro, com um trabalho cristão. Nada nos impede de fazermos aquilo que é melhor, né? De procurarmos o melhor, de procurarmos evoluir de alguma forma, né? Agora, quando foge da nossa condição de domínio, que a gente, por mais que nos esforcemos, não conseguimos modificar, então, o que nos resta? A esperança de que vai melhorar de alguma forma, de que o que vier vai ser melhor do que está hoje. Às vezes o melhor é uma coisa que nos leva a uma condição triste para que a gente se movimente e melhore muito, né? Então a esperança é essa construção do eu, essa construção feita dia a dia, de fé. A esperança é uma coisa que depende muito da fé, da gente acreditar num Deus, da gente acreditar numa bondade infinita, numa bondade suprema. Então, a esperançar é isso. Esperançar é construir-se, é edificar-se, é fortalecer-se nas palavras do Cristo que diz: regozijai-vos, vigiai e orai. Porque quando a gente se vigia, a gente evita o desespero, evita a desesperança. Às vezes não tem muito o que fazer, então sentemos e oremos. Está na mão de Deus, como Chico de Assis fez, né? E para exemplificar rapidamente, diz que um monge e um discípulo acabaram passando por uma fazenda. Era uma fazenda muito pobre, eles tinham só uma vaquinha e a vaquinha dava o leite, mas eles viviam numa pobreza extrema porque só tinha aquela vaquinha, não tinha, o que dava de leite não dava para vender, mal dava para eles consumirem, a terra dava pouco. Bom, enfim, o jovem discípulo ficou muito triste de ver aquela situação e falou com o mestre: mestre, o que a gente pode fazer para ajudar essa família? E vai lá durante a noite e joga a vaca no precipício. Como assim? Vai lá durante a noite e joga a vaca no precipício. O discípulo, confiante, né, acreditando no mestre, foi lá e fez aquilo. Só que ele não conseguiu voltar para saber o que tinha acontecido. Ele ficou muito chateado consigo mesmo, ele achou que tinha cometido um grande crime. Ele falou para o mestre: mestre, não vou mais te seguir porque o senhor na verdade é um criminoso, uma pessoa má. E acabou seguindo outros rumos. Passaram-se anos, né? E ele não resistiu mais à culpa, né, que ele tinha, que ele carregava, e voltou para visitar aquela família, para pedir desculpa, para ver se podia ajudar de alguma forma. E quando ele chegou lá, a família tinha prosperado. Já não era mais aquela fazenda pobre, era um lugar com plantações imensas, tudo tinha modificado. Eles tinham comprado carroças, que a história é bem antiga, né? Tinham comprado carroças, tinham prosperado. Mas por quê? Porque eles depositavam todas as esperanças deles numa vaquinha, uma coisa pequena, efêmera. Quando
a vaquinha morreu, que foi jogada no precipício sem que eles soubessem, obviamente, né? Eles tiveram que fazer diferente, tiveram que correr para sobreviver, tiveram que batalhar, tiveram que buscar alternativas. E dentro dessas alternativas, eles buscaram fazer coisas melhores e começaram a plantar. Passaram dificuldade, sim, mas prosperaram, mas cresceram, mas foram adiante. Em vez de se entregarem ao desespero, se viram obrigados a abraçar a esperança de tentar de outra forma. Porque daí não tinham mais que se apegar a uma coisa pequena, efêmera. Se apegaram a uma coisa maior, sabe? Porque daí eles não estavam com aquele evento na frente deles. E aí eles prosperaram. E aí o discípulo entendeu o que estava acontecendo, porque quando a gente fica no pensamento, o que é traduzindo isso para os nossos dias, para a nossa realidade? O que é essa coisa pequena e efêmera? É quando a gente acredita que bom é só aquilo que a gente quer, é só do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acredita. E não é, né? É do jeito que Deus faz, porque Deus faz melhor que todos nós. A gente tem a obrigação de batalhar, a gente tem a obrigação de fazer, a gente tem o direito de batalhar, tem o direito de fazer o melhor. A gente tem tudo isso. Mas a realidade, o que realmente vai acontecer de tudo, só Deus sabe. Só a Deus cabe as decisões, porque Ele tem a justiça divina, maravilhosa e perfeita a cuidar da gente, sempre nos elevando. Então, esperançar, volto a dizer, é isso. É essa construção interna de olhar para a situação mundial que estamos passando hoje e compreender se está acontecendo, tem um bem maior de Deus que está sendo preparado nesse momento. Se as pessoas se despediram da vida nesse momento, seja pela doença ou por qualquer outra coisa, é porque existe um momento para tudo, e esse momento para elas chegou. Se tudo está acontecendo de uma maneira confusa, há muito desemprego, todos nós temos encontros com as nossas vidas para sermos melhores. E às vezes passar certas dificuldades faz parte da nossa necessidade como pessoas, como espíritos, né, para compreendermos alguma lição do passado. E aí é que não vale a pena a raiva, o desespero em oposição à esperança que ilumina. Porque se aconteceu, eu não vou ficar com raiva do evento, nem com raiva de mim, nem com raiva de ninguém. Eu vou simplesmente pensar, Deus tem um propósito. Eu vou continuar minha luta. Eu não sei qual é o seu propósito, Deus, a gente nunca sabe. Mas eu confio em você e eu vou à luta. E vamos aprender essas lições, compreender que são decorrência de nós mesmos, ter a esperança dentro de nós construída com base em tantas verdades, em tantos exemplos que a gente carrega do Cristo no Evangelho. Não é verdade? Afinal de contas, para a gente já finalizar esse nosso estudo de hoje, um espírito já atingiu um patamar de perfeição de Cristo. Porque no patamar de evolução dos espíritos, a cristandade é top de linha, entendeu? Eu não sei se tem uma cadeia evolutiva de Cristos, tá, gente? Então, mas o Cristo é top de linha. Então, imagina um espírito desse pote, há bilhões de anos atrás, já um espírito amplamente evoluído, como é o que veio como Jesus, precisar se adensar para entrar num corpo primitivo, numa época primitiva, entre seres primitivos, sem se perder das suas qualidades, para trazer esperança, trazer o Evangelho, trazer o caminho, a verdade e a vida para a imortalidade, ou seja, não importa o momento da nossa existência imortal, se daqui nesse instante a 10 segundos, ou daqui desse instante a 1 bilhão, 6 bilhões, 15 bilhões de anos, o que ele disse sempre será verdade, sempre será vida, sempre será caminho. Os entendimentos vão mudando à medida que a gente evolui, mas ele nunca deixou de dizer a verdade, certo? Então ele veio e trouxe para nos elevar. E aí eu pergunto, de um povo
que o matou, um povo que vivia só na base do orgulho, um povo rude. A humanidade nessa época era agressiva, era violenta, era atrasada, muito mais atrasada do que somos hoje, obviamente, e melhoramos muito, podemos ter certeza disso. Baseado em quê? Ele não tinha esperança, ele tem certezas. Nós também temos certeza de que vamos sempre caminhar para frente. Depende de nós, de sabermos construir a nossa realidade, a nossa fé e a nossa esperança. Meus amores, espero ter conseguido trazer uma mensagem de renovação para todos os nossos corações, que eu possa de alguma forma trazer uma mensagem de alegria para todos nós, porque também eu precisava muito de um estudo como este. A todos, muito obrigado. Um beijo imenso no coração de cada um e rogo ansiosamente para Deus a oportunidade de estarmos juntos, corpo a corpo, face a face, num abraço gostoso que a gente sente tanta falta. Beijo no coração, gente, e a todos, muito, muito obrigado. Fiquem com Deus.